O método dos candles japoneses foi inventado no século XVII e era utilizado principalmente para o comércio de arroz. Os americanos o copiaram e Charles Dow, fundador do índice Dow Jones, fez uma série de alterações nele. Devido à sua forma visual e cor, os candles japoneses são os indicadores mais úteis dentre os 3 tipos de gráficos usados para análise técnica. Os candles japoneses refletem a alteração no preço ao longo do tempo. Ao examinarmos o diagrama, devemos primeiro escolher o intervalo de tempo em que gostaríamos de analisar o movimento do mercado. Podemos escolher intervalos de tempo que variam desde 1 minuto até um mês inteiro. Padrões japoneses. Padrões japoneses podem incluir apenas um único candle ou uma série de vários candles, mas não mais que 5. Alguns dos padrões servem para identificar pontos de reversão do mercado, enquanto outros servem para identificar a continuação de uma tendência existente. Em geral, você pode definir as cores do candle em cada plataforma de negociação de acordo com a sua preferência individual. Candles de baixa, bearish, geralmente são vermelhos, ao passo que candles de alta, bullish, são verdes. Para evitar confusão, de agora em diante vou me referir a eles usando essas cores. Padrões gerais. Os padrões a seguir podem ser considerados padrões tanto de baixa, bearish, ou preverem uma queda no preço de mercado, como padrões de alta, bullish, ao preverem um aumento do preço do mercado. Linhas Doji ou candles Doji são candles indicativos de que o preço de fechamento é igual ao preço de abertura. Estes incluem 3 tipos principais. Pernas longas, estes candles têm longas sombras de ambos os lados e indicam indecisão por parte dos negociadores do mercado. Lápide, quanto mais longa a sombra superior, mais pessimista, bearish é o cenário. E libélula, quanto mais longa a sombra inferior, mais otimista, bullish é o cenário. Padrões de negociação ascendente e descendente. Estrela cadente. Este é um padrão de reversão que ocorre ao longo de 2 dias e indica um cenário de baixa. No primeiro dia, o candle é longo e geralmente verde, apoiando a tendência primária. No dia seguinte, o preço abre próximo ao ligeiramente mais elevado que o preço de fechamento do primeiro candle e fecha um pouco menor, com uma sombra ligeiramente mais longa do que a do próprio candle. Breakaway. Este é um padrão de reversão com 5 candles e indica um cenário de alta ou de baixa. No padrão de alta, os primeiros 4 candles são vermelho, caindo, e o 5º candle é verde, mais longo que a média e fecha acima dos candles anteriores. Arame. Este é um padrão de reversão de 2 dias que indica um cenário de baixa ou de alta. No primeiro dia, o candle é longo e verde e apoia a tendência primária. No dia seguinte, o preço abre um pouco menor do que o preço de fechamento do primeiro candle e fecha um pouco mais alto do que o preço de abertura do primeiro candle. 3 soldados brancos. Este é um padrão de reversão de 3 candles que indica apenas uma tendência de alta. Todos os 3 candles são verdes, com o segundo candle com fechamento acima do preço de fechamento do primeiro candle e o terceiro candle fechando acima do preço de fechamento do segundo candle. O padrão de engolfamento é um padrão de inversão de 2 dias e indica um cenário de baixa ou de alta. E um padrão de engolfamento, no primeiro dia o candle é positivo e apoia a tendência geral. No dia seguinte, o preço abre um pouco mais alto que o preço de fechamento do primeiro candle e fecha um pouco mais baixo do que o preço de abertura do primeiro candle. Engolfamento Plus. No primeiro dia, o candle é vermelho e confirma a tendência geral.
No dia seguinte, o preço abre um pouco menor do que o preço de fechamento do primeiro candle e fecha um pouco mais alto do que o preço de abertura do primeiro candle. Gap de alta 3. Este é um padrão de reversão de 3 candles que indica um cenário de baixa. No primeiro dia, o candle é verde e confirma a tendência geral. No dia seguinte, o preço abre com uma diferença de preço superior à do preço de fechamento do primeiro candle e fecha verde, indicando movimento para cima. No terceiro dia, o candle abre com uma diferença de preço negativa e fecha perto do preço de fechamento do primeiro candle. Gap de baixa 3. O primeiro candle é vermelho e confirma a tendência geral. No dia seguinte, o preço abre com uma diferença de preço que é inferior à do preço de fechamento do primeiro candle e fecha vermelho, movendo-se para baixo. No terceiro dia, o candle abre com uma diferença de preço positiva e fecha perto do preço de fechamento do primeiro candle. Strike de 3 linhas. Um padrão de reversão de 4 candles, indicando apenas um cenário de baixa. Durante os primeiros 3 dias, os candles são verdes e confirmam a tendência geral. No quarto dia, um candle longo, especialmente vermelho, aparece, que fecha abaixo do preço de fechamento do primeiro dia. Martelo. Um padrão de reversão de um único candle, que indica apenas um cenário de alta. Após quedas consecutivas no preço, aparece um candle vermelho curto, cuja sombra é maior do que seu corpo. Doge Estrela da Noite. Um padrão de reversão de 3 candles, indicando apenas um cenário de baixa. O primeiro candle é verde e apoia a tendência primária. No segundo dia aparece um doge com um preço de fechamento que é próximo ou maior que o preço de fechamento do primeiro candle. No terceiro dia aparece um candle vermelho que fecha perto ou mais baixo que o preço de abertura da primeira candle. Estrela da Manhã. Um padrão de reversão de 3 candles, indicando apenas um cenário de alta. O primeiro candle é vermelho e confirma a tendência geral. O segundo candle é verde e mais curto do que a média, com um preço de fechamento que é perto ou mais baixo que o preço de fechamento do primeiro candle. O terceiro candle é verde, com um preço de fechamento mais alto que o meio do primeiro candle. Gap de baixa de Tetsuki. Um padrão de reversão de 3 candles, indicando um cenário de alta. O primeiro candle é negativo e confirma a tendência geral. No segundo dia, o candle abre baixo com uma diferença de preços e fecha negativo. No terceiro dia, o candle é positivo, com um preço de fechamento superior ao preço de abertura do segundo candle. Gap de alta de Tatsuki. Um padrão de reversão de 3 candles, indicando um cenário de baixa. O primeiro candle é verde e apoia a tendência primária. No segundo dia, o candle abre acima com uma diferença de preços e fecha positivo, verde. No terceiro dia, o candle é vermelho, com um preço de fechamento inferior ao preço de abertura do segundo candle. Martelo invertido. Um padrão de reversão de 2 candles, indicando um cenário de alta. O primeiro candle é vermelho e confirma a tendência geral. No segundo dia, o candle é verde curto, com uma sombra particularmente longa, que é pelo menos tão longa quanto o corpo do candle. Homem pendurado. Um padrão de reversão de um único candle, que indica um cenário de baixa. O candle é vermelho, aparece no final de uma tendência e tem uma sombra particularmente longa, que é pelo menos tão longa quanto o corpo do candle. Nesta lição, você aprendeu em profundidade sobre candles japoneses. Você aprendeu que os candles criam padrões recorrentes. Você aprendeu como identificar os padrões criados por eles e como prever a direção no mercado com base neles. Você agora chegou ao fim do curso.
Após você ter aprendido, entendido e praticado os tópicos ensinados no curso, você estará equipado com ferramentas que o ajudarão a tornar-se um negociador melhor e mais criterioso. Você é convidado a continuar aumentando seus conhecimentos através dos cursos adicionais e com os materiais de treinamento colocados à sua disposição. Eu gostaria de agradecer por sua participação no curso e desejo que você tenha sucesso em qualquer caminho que venha a escolher no futuro.